Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Então, a gente tem 4 alunos, né? Mais 2 usuários meus aqui dentro, então vamos esperar um pouquinho mais, deve chegar um pouco mais de gente. Eu queria aproveitar esse tempo e até bom aqui que tenha menos gente, né? Porque eu queria ouvir de vocês, né? Como é que foram essas 2 semanas de aula? Tem sentido dificuldade, tanto na disciplina como na universidade, no departamento? Como que tem sido a questão da adaptação à distância? Né? Como que foi aí as 2 semanas de aula de vocês? Queria colher as impressões, não só como professor, né? Mas também lá como coordenador no ADM. Queria que vocês falassem um pouco para mim como que foram essas 2 semanas. Em termos de aula, eu não tive dificuldade nenhuma. Aliás, eu até acho maneiro que alguns professores façam aulas, gravem. Uma professora minha que está colocando as aulas no YouTube, eu achei bem legal isso aí. Mas o problema que eu tenho é em casa, né? Minha casa não é muito quieta no geral. Assim, então, para assistir aula, às vezes é meio emocionante. Mas acho que tem fluído legal. Não tem muito o que reclamar, não. O que mais? Mais alguém quer compartilhar? Como é que foi? Eu também tô achando tranquilo, achei que seria mais difícil, assim, mas em relação a conteúdo, a maioria dos professores consegue dar aula integral, assim, na síncrona, e tem a gravação também, qualquer dúvida é só a gente ir atrás. O problema realmente é esse, né? Porque algumas pessoas não pararam a vida, né? Trabalham, fazem outras coisas, e acaba sendo um pouco mais difícil. Tem professor também que tá, assim, achando que a gente vive pela matéria deles, né? Tem professor que passa, tipo, 4 atividades por semana, assim. Então é um pouco complicado. Para tentar compensar isso de não ter presença, né? E tudo, para ter como dar nota, essas coisas. Mas, num contexto geral, achei que seria mais difícil, tá até tranquilo. Legal, legal. Mais alguém, pessoal? Então, para mim, eu também tenho achado essa forma de ensino bem interessante. Estou gostando bastante. Acho muito legal ter as aulas gravadas. Acho muito legal que as pessoas possam se conectar melhor para assistir as aulas, talvez num conforto maior, uma acessibilidade maior. Então, estou achando isso bem legal. Eu acho que o único desafio mesmo é ver essa questão da distração em casa e ver essa questão de distração de também poder fazer outras coisas enquanto você está na aula, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que esse está sendo o maior desafio, assim. Acho que o desafio é mais pessoal do que das aulas em si. Em relação a isso, vocês lembram o que a gente discutiu, né? Que eu apresentei aqui para vocês na aula de EAD, né? Aquela aula off-top. E vocês realmente iriam experienciar esse tipo de coisa, né? Das dificuldades de ter que estudar em casa, às vezes não é o ideal, né? De ter estrutura. Então, isso realmente é esperado, né? Mais alguém quer compartilhar, pessoal? Eu vou falar também ao final para poder compartilhar a minha impressão, né, como professor e como pessoa e também como coordenador lá do curso, né? Compartilhar com vocês o que a gente tem percebido. Mais alguém quer compartilhar como foram essas 2 semanas? Boa noite, professor. Eu também estou me adaptando, mas eu estou achando um estilo de aula bem cômodo, assim, né, na comodidade de casa. Estou poupando bastante tempo, né, não preciso me deslocar até a UNB. Eu trabalho, estou fazendo home office, mas eu trabalho. Eu estou aproveitando esses horários de deslocamento aí que eu não estou tendo para estudar. Para mim está sendo mais eficiente estudar dessa forma do que presencial, apesar de
né, de a gente estar meio privado do contato social com os colegas e tudo, com o professor, mas está sendo mais eficiente, no meu caso, estudar dessa forma. Entendi. Eu estou gostando muito. Tá legal. Beleza, Roberto. Mais alguém, pessoal? Então, né, eu tenho feito isso todas as minhas turmas, também tenho uma perspectiva do ponto de vista interno lá da gestão e realmente, assim, estou positivamente surpreso, né, porque a percepção, de um lado, dos alunos tem sido predominantemente positiva, né, a grande maioria dos alunos que eu converso, que eu pergunto, né, dou oportunidade de fala, relatam experiências predominantemente positivas, claro que alguns problemas, algumas adaptações, mas nada estrutural, né? E é interessante notar também que dessa grande maioria, uma outra maioria ali dentro está achando, inclusive, igual para melhor, né? Esse novo sistema, né? Em função da comodidade, da agilidade, né? Então, assim, tem sido realmente uma surpresa muito, muito positiva, né, do ponto de vista dos alunos e também do ponto de vista nosso lá, como professor, né, como coordenador do curso. Essa percepção é basicamente a mesma, né, com as devidas adaptações. Então, a gente os sistemas têm funcionado, né, o SIGA, o Teams, lá a suíte da Microsoft como um todo, o Moodle, né. Então, tudo tem funcionado, as questões das matrículas também, pouco a pouco, vão sendo resolvidas, mas nada estrutural, né? Os sistemas, a gente tinha um receio de que não aguentassem os acessos simultâneos que ele ia ter, e também está funcionando. Então, assim, a gente está, no geral, positivamente surpreso, porque está sendo melhor do que a gente esperava, né? Claro que a gente precisa considerar que não é porque é uma percepção de uma maioria que seja a realidade de todas as pessoas, né? Eu espero e estimo, né, que ainda tem alunos, né, com dificuldade, principalmente no que diz respeito a equipamento, né, qualidade de internet, né, esse tipo de coisa. Então, eu acho que ainda tem, mas realmente está em um nível bem abaixo do que a gente esperava, né? Então, assim, a gente está bem satisfeito porque isso indica que a gente deve passar esse período de turbulência aí com sucesso, né? Tudo indica que as coisas estão caminhando bem e que elas vão continuar caminhando bem. Então, a gente deve passar aí esse período difícil que a gente está passando com sucesso, né? Atingindo os objetivos e até em alguns aspectos, com uma relativa tranquilidade. Então, isso tem sido muito bom, né? Eu, particularmente, assim, também tenho percebido uma melhora muito grande do ponto de vista da rotina de trabalho, né? Não do ponto de vista social, porque, claro, a gente vive uma situação muito crítica, que ainda é muito grave, né? E esse distanciamento social por si só já é um problema, né? Já é adoecedor, as questões econômicas também. Então, claro, tirando todas essas questões de fato negativas, né? Assim, do ponto de vista da rotina de trabalho, né? De conseguir fazer as tarefas e assim por diante, tá? Realmente, para mim, está praticamente melhor, né? O SIGA tem funcionado muito bem, é um sistema que, quando tiver plenamente implementado e funcionando, vocês vão ver que ele é fantástico, né? Vai, assim, de fato, colocar a gente em outro patamar de comportamento em relação a várias coisas lá no NB, por exemplo, acesso a documentos, né? Então, eu particularmente, assim, individualmente, estou bem satisfeito, né? Claro, só óbvio, tirando as questões aí de distanciamento social, que realmente é muito ruim, né? E isso eu espero que se resolva o mais rápido possível. Muita gente tem dito, inclusive, que prefere que fique assim, né? Tipo, fique as aulas à distância, como eu disse, tirando as questões, espero que se resolva todas as questões sociais e econômicas, mas gente dizendo que, inclusive, prefere esse modelo,
né, do que o modelo totalmente presencial. Eu não sei se tem alguém aqui, mas eu tenho visto dentro da UNB discursos entre alunos e professores já nesse sentido, inclusive, né, falando, não, prefiro até desse jeito e que nem volte o jeito anterior, né. Então isso demonstra que realmente é uma surpresa boa, né, pelo menos diante de tanta notícia ruim, depois de tanto sofrimento de adaptação, de angústia, né, de sofrimento mesmo e de trabalho investido, de expectativa, pelo menos a gente está conseguindo colher bons frutos, né. Bom, a gente já está com quase 15 pessoas aqui, né, e então acho que a gente pode iniciar a aula propriamente dita, tá. Então só queria registrar esse espaço de fala aqui nosso, né, e essa conversa para eu poder também ter uma boa ideia. Bom, pessoal, eu vou abrir aqui o cronograma, então, só para a gente retomar, né? A gente está aqui no dia 2 de setembro e hoje a gente vai ter, de fato, a primeira aula, né, que já vai abordar questões aí, de fato, que vão cair em prova, avaliação, questão da planilha, né? Então, hoje, de fato, vai ser uma que eu digo, de primeira aula de conteúdo propriamente dita, tá? A gente vai pautar aqui, basicamente, uma introdução à disciplina, vamos falar do ENAMPAD e, depois, o principal, a planilha de análise. Eu queria, desde agora, já chamar a atenção de vocês para as duas próximas aulas, por questão de trabalhos importantes a serem feitos nas duas próximas aulas. Tá? A primeira é na semana que vem, a entrega da sinopse 1, né? Então se atentem lá sobre as questões que eu já expliquei, sobre como achar o texto, onde que estão os textos, a apostila, né? Como entregar dentro de um mesmo arquivo o resumo dos dois textos. Então se atentem que essa tarefa já chega semana que vem para vocês. E o principal na outra semana, então daqui 2 semanas, dia 16 de setembro, que é a definição dos grupos e da área de trabalho da planilha, né, que é uma tarefa que vocês têm que fazer nesse dia, né, dia 16/9, por meio do fórum. Tá? Então vocês vão entrar aqui primeiro, vocês vão entrar nesse arquivo aqui que está no Moodle, tá? Descrição das áreas do ENAMPAD, para conhecerem as áreas do ENAMPAD, o que é gestão de pessoas, o que é logística e assim por diante. Vocês vão escolher uma área, formar o grupo, né? Não necessariamente nessa ordem, mas formar o grupo, quem são os integrantes, aí vocês vão entrar aqui no fórum da disciplina, nesse tópico do fórum, para definir o grupo da planilha, poste aqui. Aí vocês vão responder essa única mensagem que tem aqui, especificando os integrantes do grupo, nome completo e a área. Tá? Então, se atentem que essa atividade, essa definição tem que ser feita no dia 16, né, daqui 2 semanas, e desde agora vocês já podem começar a fazer. Podem usar o WhatsApp para fazer a combinação dos grupos, podem usar o Zoom aqui, podem usar o Teams, podem usar o chat que está disponível no Moodle, tá? Então tem todos os meios aí da disciplina disponíveis para vocês, tá? Fazerem esse acerto de grupos, de áreas, de temas, para chegar lá no dia 16 com isso resolvido, tá bom? Bom, vamos então começar essa aula de hoje, que é a introdução à disciplina, né? Essa aula é muito importante porque, como essa disciplina é uma disciplina de currículo aberto, né, ou seja, vocês só conhecem a ementa no momento da disciplina, na primeira aula, né, então você não conhece a disciplina antes de se matricular, eu vou nessa aula aqui explicar alguns detalhes para vocês importantes sobre a disciplina, por que ela é desse jeito, como que ela vai ajudar vocês, como que ela vai ser importante para vocês no curso e na vida profissional. Então, só para a gente ter uma espécie de alinhamento cognitivo, né, aqui na disciplina sobre por que a gente está fazendo tudo que a gente vai fazer. Tá? Então, por isso que é uma aula de introdução. Então, vou descrever os objetivos, né, retomar, a gente vai falar aqui sobre o que são tópicos contemporâneos, vou apresentar para vocês o ENAMPAD e, ao final, a gente vai dar uma olhada bem detalhada na planilha de análise de artigos, tá? Que é o trabalho final. Esse slide foi feito em 2012, né? Então há 8 anos atrás, eu baixei ele direto lá do Moodle, inclusive. Então não é hoje que a gente vai fazer a definição dos grupos, tá? Então só excluam aqui, a gente vai fazer a definição dos grupos dia 16, como eu havia falado. Tá?
Bom, se vocês recuperarem lá, né, o programa da disciplina, quais são os objetivos que a gente tem aqui na disciplina, né? E é importante falar para vocês o que são objetivos de disciplina. Então, todo objetivo de disciplina, ele é focado, ou pelo menos deveria ser focado, né, naquilo que o aluno tem que aprender naquela disciplina. Então, quando eu falo aqui quais são os objetivos, eu estou falando para vocês quais são as competências que, na verdade, vocês vão aprender aqui na disciplina. Então, o objetivo da disciplina nunca pode ser assim, o objetivo dessa disciplina é esclarecer, né? Então, o objetivo nunca, apesar de ser da disciplina, não pode ser focado na disciplina em si, tem que ser focado no que você quer que a pessoa que está tendo aquela disciplina aprenda, né? Então, quando a gente fala quais são os objetivos, essas são as competências que vocês vão desenvolver aqui ao longo do semestre, né? Então, definir tópicos contemporâneos, fazer uma revisão sistemática, descrever a produção científica de uma área do ADM, analisar artigos científicos, né? E o que é a análise que vocês vão aprender aqui? É uma análise que a gente chama de bibliométrica, né? Ou seja, não é uma análise qualitativa igual vocês vão fazer na sinopse crítica, por exemplo, né? Ou vocês fazem uma sinopse crítica ou um resumo. Não é esse tipo de análise. Vocês vão fazer uma análise quantitativa dos artigos, tá? Então, é uma técnica que se chama bibliometria, que é basicamente uma revisão da literatura, mas é uma revisão baseada em um banco de dados quantitativo, tá? Então, é uma técnica de revisão, de análise de artigos, só que é uma técnica quantitativa que vocês vão aprender, que a gente chama de bibliometria. Descrever o desenho de uma pesquisa, né? E como eu falei, esse slide é bem antigo, né? A gente não vai ter esse semestre a questão do pôster, né? Então, eu retirei essa avaliação, passei a nota para a planilha, né? Então, esse objetivo da disciplina a gente não vai cumprir esse semestre. Uma vez que a gente conhece os objetivos, a gente pode ficar se perguntando por que é importante desenvolver essas competências, né? Então, se os objetivos da disciplina são as competências que vocês vão aprender aqui, por que elas são importantes? Por que aprender isso é importante, né? A primeira razão é que essas pesquisas bibliométricas, né, que essa técnica de pesquisa bibliométrica que vocês vão aprender aqui, tem sido tem crescido muito no campo da administração nos últimos anos, tá? Vejam aqui que eu estou trazendo referências de 1998 que já diziam isso, né? Mas hoje, se vocês olharem no campo da administração, isso ainda na graduação está chegando pouco, tá? Eu tenho certeza que essa vai ser a única disciplina que vocês vão ter aqui no curso de graduação sobre isso, tá? Mas, por exemplo, se vocês já forem para pós-graduação na administração, vocês vão ver como as pessoas estão fazendo revisão sistemática, seja professores, seja alunos, sejam órgãos públicos encomendando pesquisas bibliométricas sobre alguns temas para saber se é válido investir naquilo. Então, essa técnica de pesquisa bibliográfica, de revisão sistemática, de bibliometria, tem sido um tema emergente em administração. Ela, por si só, é um tópico contemporâneo, né? Então, a gente vê que o uso dessa competência de fazer uma revisão quantitativa da literatura tem crescido demais no campo da administração, no Brasil, no exterior, tanto com uso acadêmico, quanto com uso profissional, público, administrativo, né? Então, é uma técnica emergente de revisão da literatura que vocês vão estar tendo contato aqui na disciplina, né? Só que o que acontece? Existe um gap dentro desse cenário, né? Que é o quê? Que ao mesmo tempo em que a gente vê que o uso da bibliometria está crescendo muito no campo da administração, se a gente pegar as bibliometrias que são publicadas, a gente vai perceber que praticamente nenhuma fala sobre os métodos das pesquisas, né? Então, o que muito se usa em pesquisas bibliométricas é para saber assim, eu vou reunir todos os artigos aqui da área de finanças para saber quem é a instituição que mais publica, quem é o autor que mais é citado, quem é o autor que tem mais rede. Então, você vê que são questões importantes de se conhecer sobre, né, a produção de artigos, só que não são as únicas. Então, você vê que ao mesmo tempo em que há um crescimento de uso das técnicas bibliométricas, poucas falam sobre quais, na verdade, são os métodos das pesquisas. Então, seria algo do tipo,
eu vou pegar todos esses artigos da área de finanças, mas ao invés de ficar perguntando qual é a instituição que mais publica, o autor que mais publica, eu vou investigar as características do método. Então, eu vou me perguntar assim, essas pesquisas em finanças são teóricas ou empíricas? Elas são transversais ou longitudinais? Elas são descritivas ou correlacionais? Elas usam survey, entrevista ou questionário? Ela faz uma amostragem probabilística ou censitária? Então, essa investigação metodológica praticamente não tem espaço nas revisões bibliométricas. E vocês estariam aqui, então, vamos dizer, ajudando a suprir esse gap, porque nós vamos fazer uma revisão bibliométrica de artigos do ENAMPAD sob um viés metodológico. Então, vocês vão quantificar, né, vocês vão fazer uma revisão dos artigos, uma revisão quantitativa, quantificando as características metodológicas desses artigos. Então, respondendo perguntas desse tipo que eu falei aqui, né? Quais são os principais métodos, se é teórico ou empírico, se é descritivo ou correlacional, também quais são os principais assuntos ali dentro, né? Isso é uma variável. Então, vocês vão estar um pouco, ao mesmo tempo de aprendendo uma técnica inovadora de revisão da literatura, atuando sob um gap dessa produção, né? Que é a falta de produção de bibliometrias na administração, sobre as características metodológicas do estudo, dos estudos, da área e assim por diante, né? E aí, por que é importante falar de método aqui, né? Porque, né, muita gente já diz, a gente já sabe, está aqui o Bertrand, o Carlos, o Júnior, que é o pessoal da USP, né? Isso tudo é brasileiro, lá desde 99, falando que a nossa produção na administração é periférica e metodologicamente deficiente. Então, isso basta vocês comprovarem olhando, né, a nossa formação de método de pesquisa nos cursos, né? Se você pega a formação do administrador, hoje ela é muito focada e, assim, eu acho que deve ser também, né, não exclusivamente, mas eu acho que ela também deve ser, mas ela é muito focada mesmo na prática, né? Pouco se forma o administrador teoricamente, igual a gente faz lá em Introdução a Teorias Organizacionais, e pouco se forma o administrador também em competências de pesquisa, de método, né? O cara que sabe desenvolver um experimento, sabe critérios para desenvolver um questionário, conhece técnicas de análise de dados avançadas, sabe como fazer uma amostra, sabe quando utilizar uma amostra. Então, esses tipos de competências relativas a método de pesquisa, a gente praticamente não desenvolve no nosso curso, né? Se desenvolve, porém muito pouco ainda. Então, vejam, esse é o link entre as três questões. A gente está atuando, fazendo um método bibliométrico inovador, atuando sobre uma lacuna de conhecimento dentro desse método, e essa lacuna de conhecimento também vai ajudar a gente a suprir uma própria deficiência de formação que a gente tem no curso. Tá? Então, por isso é importante a gente aprender isso tudo que a gente tem lá nos objetivos da disciplina. Outras coisas importantes que vocês precisam saber aqui na disciplina é essa relação entre amplitude e profundidade de conhecimento, né? Imaginem que essa aqui, assim como qualquer tópico contemporâneo, é uma disciplina de currículo aberto e eu poderia chegar aqui e falar assim, ou falar assim, não, propor uma disciplina aprofundando, né, dentro dos temas e áreas que eu pesquiso, que eu publico e assim por diante, né? Então, vamos falar nessa disciplina aqui sobre administração pública, ou essa disciplina a gente vai aprofundar em modelagem multinível, ou a gente vai aprofundar, né, em qualidade de vida no trabalho. Então, eu poderia fazer uma proposta de disciplina que aprofundasse assuntos, né? Mas esse não é o meu interesse aqui. Tá? O meu interesse é muito mais proporcionar a vocês um conhecimento de amplitude da área de administração, né? Ou seja, vocês vão, das 11 áreas do ENAMPAD, escolher a área que vocês mais gostam, né? Marketing, gestão de pessoas, logística e assim por diante, né? Eu não vou ficar aqui dando aula sobre aquelas áreas, então não vou dar aula de marketing, não vou dar aula de gestão de pessoas, né? Então não vou aprofundar nisso. O que eu vou dar aula é para ensinar vocês a preencherem a planilha e vocês vão explorar aquela área em termos de amplitude. Vocês vão pegar ali os artigos, né? 5 por aluno, sei lá, são 6, 7, 8 alunos por grupo, vocês vão ter 30 artigos daquela área e ali vocês vão ter, claro, por meio da pesquisa bibliométrica, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer, vamos dizer, aquela área em uma amplitude maior, né? E aí, se você pega e soma todos os grupos que vão ter aqui nessa turma, com todos os grupos que vão ter lá na turma A, você acaba dando, da turma A de TCA2, né, que eu sou professor, vocês vão acabar tendo uma oportunidade de
dentro da turma, ainda mais ampliar esse foco de amplitude, tá? Da disciplina. Então, vocês vão ver que dentro lá de finanças, vocês vão conhecer 10, 15, 12 temas dentro da área de finanças. A gente não vai aprofundar nenhum, mas você já vai olhar, já vai conhecer, já vai ficar curioso em relação àquilo, né? Lá em gestão de pessoas, a mesma coisa, né? Os alunos vão, por meio da análise bibliométrica, conhecer 15, 10, 8 temas dentro daquela área. E assim em todas as áreas, tá? Então, o meu interesse aqui é permitir que vocês conheçam a administração em amplitude e não em profundidade, tá? E a última justificativa do porquê disso tudo, né, é que essa disciplina é muito útil tanto para os alunos calouros que chegam na turma A, porque para eles é tipo uma porta de entrada, né? Estão muito perdidos ainda em termos de como que a administração funciona, quais áreas eu posso atuar, o que é esperado, o que é normal, e é isso mesmo, né? Cada um dentro da sua condição. E para eles é uma introdução, e para vocês que são os alunos da turma B, que em geral são pessoas mais de final de curso, que já estão pensando em projeto, em ETC, em geral, né? Sempre tem, na verdade você vai acabar tendo pessoas de quase todos os semestres, mas é uma disciplina focada aqui, essa turma, para pessoas mais de fim de semestre, né? Essas pessoas vão ter oportunidade de já começar a pensar no trabalho de conclusão de curso, né? Porque pode definir a partir desse trabalho um tema para monografia, né? Dentro da monografia e do projeto pode inclusive usar essa pesquisa bibliométrica como referencial teórico, né? Então ajuda a conhecer a área, então ela tem essa utilidade mais pragmática e mais prática mesmo para quem está aqui no curso, tá? Seja na administração, seja em outros cursos que podem ter alunos aqui, tá bom? Então é por isso que a disciplina basicamente está desenhada dessa forma. Bom, e o que a gente vai entender por tópicos contemporâneos aqui, né? Já que essa é uma disciplina de tópicos contemporâneos, o que a gente vai compreender? Essa não é uma pergunta fácil, tá? Eu acredito que nem existe uma resposta realmente consensual, científica, algo do tipo, né? Então, o que eu fiz aqui foi alguma elaboração com base no que eu já li, no que eu já vi, no que eu pesquisei, para tentar, né, fornecer pistas ou características de tópicos que são considerados contemporâneos, né? E eu poderia resumir basicamente em 3 tipos de assunto, né? Então, tópicos contemporâneos vão ser temas emergentes ou novos, inovadores, que a gente conhece pouco, né? Vejam aqui um exemplo, home office. Agora que eu me dei conta, eu elaborei esse slide aqui há 8 anos atrás, né? E hoje o tema home office é algo que talvez esteja mais em voga aí do que nunca, né? Então, vejam que esse próprio tema, né, é um tema importante, então ele é um tema considerado contemporâneo, né, um tópico contemporâneo, ou pode ser um tema que não é emergente ou é novo, mas ele é polêmico, né? Então, por exemplo, jornada de trabalho, né, reduzir de 40 para 30 e assim por diante, isso é polêmico, tem impacto no negócio, tem impacto nos custos, né, tem impacto em folha de pagamento, tem impacto em pesquisa, tem impacto nas pessoas, então é sempre polêmico, muito interesse, então também contemporâneo. Né? E temas que podem não ser emergentes, novos ou polêmicos, mas são de interesse público. Ou seja, tem uma massa de pessoas que é um país, é um estado, é uma cidade que vai ter interesse naquele tema. Né? Então, qualquer tema, por exemplo, relacionado à política pública, né? Aqui mais uma coincidência, para dar um exemplo, peguem aí o auxílio emergencial que o governo está dando, né? Que é uma política pública e que, portanto, é um tema de grande interesse. Né? Então, esses também são temas tópicos considerados contemporâneos, que são todos tópicos que vocês veem aonde? Em várias mídias, né? Em vários meios, mas que especificamente aqui nós vamos adotar a mídia científica do ENAMPAD, né? Então vocês vão conhecer tópicos contemporâneos por meio dos artigos que vocês vão analisar, né? Porque em geral, isso é regra, tá? Há exceções, mas é regra. Né? Congressos, o próprio ENAMPAD, a própria ciência, artigos, esse tipo de trabalho, em geral, estão trabalhando sempre com conhecimentos que estão ali na margem, né? Ou seja, no limite do que a gente conhece. Então, naturalmente, vão ser temas tópicos contemporâneos. E para a gente ter uma fonte, né, da onde a gente vai tirar esses tópicos? A gente precisa escolher uma mídia. Poderia ser um jornal, poderia ser televisão, poderia ser o YouTube, vamos analisar todas as notícias, sei lá. Mas aqui a gente vai ter uma fonte que é a mídia científica do ENAMPAD, tá? Porque lá que são publicados esses tipos de tema.
E o ENAMPAD, né, pouca gente conhece. Se alguém quiser falar ou quiser me mandar aqui no chat, alguém conhece o ENAMPAD? Luciano. Bom, moçada, o ENAMPAD é muito importante que vocês conheçam, porque ele é basicamente o maior congresso de administração do Brasil. Tá? A ANPAD é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação. Depois aqui o Roberto, né, o Matheus também falaram que não no chat. Mas a ANPAD é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração, né? Então, toda a área do conhecimento tem esse tipo de instituição, tá? Tem a ANPEP para psicologia, biologia e assim por diante, né? A nossa se chama ANPAD. E o ENAMPAD é o encontro da ANPAD. Então, é um congresso promovido pela ANPAD, né, que acontece todo ano aqui no Brasil. Então, por isso que ele é o maior congresso, né? Ele é um congresso que reúne todos os programas de pós-graduação, todos os programas de pesquisa. Em geral, os programas de pós-graduação e de pesquisa estão relacionados aos cursos de graduação também. Então, é uma associação que congrega muita gente que está atuando no campo da administração. Tá? É o principal evento científico de administração do Brasil. Ele tem um público acadêmico e profissional, apesar de ser científico. Tá? Então, lá eu já encontrei CEOs, diretores, trabalhadores, servidores, analistas de empresas como Fiat, TIM, IBM, Google, Microsoft, Coca-Cola, basicamente, né, grandes empresas que querem ver o que a administração está produzindo. Então, é um evento de caráter científico, mas que também o público profissional circula bastante no evento. Tá? Ele, inclusive, se vocês forem olhar os preços de inscrição do ENAMPAD, tá? São preços realmente só para diretores, CEOs ou alunos que têm algum suporte, né? Então, uma inscrição é R$ 1.500, R$ 2.000, dependendo, né? Então, é realmente um congresso que comporta os dois tipos de público, tá? É um congresso bem grande, que recebe cerca de 3.000 submissões, tá? Então, recebe trabalhos, publica um pouco menos de 1/3 disso, tá? Então, é bastante grande. E a principal característica do ENAMPAD que interessa para nós aqui é que ele é um tipo de congresso que só recebe e publica trabalhos em formas de artigo, né? E isso que interessa para a gente, por quê? Porque, em geral, os outros congressos, ou a grande maioria dos congressos, né, eles publicam vários tipos de trabalho, né? Mesa redonda, palestra, artigo também, pôster, e assim por diante. O ENAMPAD não, ele só trabalha, recebe e publica artigos. Então, para nós é uma fonte ainda mais interessante, porque o artigo é uma peça de conhecimento um pouco melhor, né? Bem mais robusta do que um pôster, bem melhor para a gente poder fazer esse tipo de análise quantitativa. Então, por isso que o ENAMPAD, além de tudo que eu já falei, né, de estar na nossa área, de ser um grande evento, ele é um congresso que só publica artigos. Então, isso é muito interessante para a gente. E é daqui que a gente vai retirar os artigos, tá? De alguma edição, de algum ano, eu preciso ver de quais os artigos que eu tenho, de qual ano do ENAMPAD, para vocês analisarem. Bom, e como que o ENAMPAD e a ANPAD organizam a administração no Brasil? Né? Então, para a ANPAD, o campo da administração do Brasil comporta basicamente essas 11 áreas do conhecimento aqui que a gente tem. Né? Então, qualquer coisa que se encaixe dentro de alguma dessas áreas, a gente pode falar que também pertence à administração. Né? Então, a gente tem lá. Então, por isso que é isso aqui que vocês, enquanto grupo, têm que escolher. Então, vocês vão formar os grupos e escolher qual área esse grupo vai querer receber os artigos para analisar. Então, tem lá TI, que é Administração da Informação, Administração Pública, Contabilidade, Estudos Organizacionais, que é uma área que publica muito artigos da área crítica, né? Então, estudos críticos, gestão crítica, assim por diante. Ensino e pesquisa em Administração e Contabilidade, Estratégia, Finanças, Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Logística, Gestão de Pessoas e Marketing. Então, toda a administração para a ANPAD está estruturada nessas 11 áreas do conhecimento. Né? Vejam aqui alguns exemplos que eu vou trazer para vocês para demonstrar para vocês essa ideia de amplitude, né? E o tipo de coisa que vocês vão entrar em contato a partir dessa revisão bibliométrica que vocês vão fazer. Porque o que vai acontecer, pessoal? O que vocês vão fazer, a revisão bibliométrica, ela não demanda uma leitura detalhada do artigo.
vocês vão aprender que a revisão bibliométrica ela faz o que eu chamo de leitura dirigida. Então, vocês têm lá 8 variáveis para preencher na tabela e você agora precisa saber se ela é teórica ou empírica. Tem um lugar e um jeito de arranjar essa informação. Você não precisa fichar o artigo inteiro para daí saber. Então, eu vou mostrar para vocês como achar essa informação lá. Respondeu essa variável, passa para a próxima, até terminar, passa para o próximo artigo. Então, vocês vão estar focados em achar características de método, mas, ao mesmo tempo, vocês automaticamente também vão conhecer o conteúdo do artigo. E vocês vão acabar conhecendo uma amplitude bem grande de temas. Então, veja aqui alguns tipos de tema que vocês podem encontrar. Então, em administração pública, lá tem capitalismo, inovação e gestão pública. Em TI, tem coisas do tipo impacto da governança de TI no desempenho organizacional. Na contabilidade, vocês vão achar artigos sobre ICMS ecológico e pagamento por serviços na Amazônia. Em finanças, vocês vão achar artigos sobre análise da efetividade de políticas de rede. Em logística, vai ter coisa do tipo lá de cadeias de suprimento leágil e a geração de valor. Então, vocês vão ter esse conhecimento extra agregado a partir da pesquisa bibliométrica, que é o conhecimento a respeito dos temas que são estudados dentro daquela área. Vejam aqui alguns exemplos que eu vou trazer de pesquisas bibliométricas feitas por turmas anteriores dessa disciplina. Então, quais são os temas pesquisados em estratégia? Tem lá internacionalização, sustentabilidade, governança, gestão estratégica, performance, vantagem competitiva. Então, se você quer conhecer quais são os temas em estratégia, esse trabalho vai permitir conhecer esse tipo de coisa. Vocês vão elaborar um gráfico assim também. Iriam, na verdade, porque esse gráfico só iria para o pôster. Mas os dados que vocês vão colocar na planilha vai permitir a elaboração desse tipo de gráfico. Quais são os tópicos, por exemplo, exemplos de tópico em marketing? Análise comportamental, ou seja, comportamento do consumidor, pesquisa, influências, contribuições, relações organizacionais, estratégias. Dentro de finanças, quais são alguns temas? Mercado de ação, estrutura de capital, análise de risco, investimento, modelo estratégico, análise de instituições, valor de mercado e assim por diante. Gestão de pessoas, que tipo de coisa vocês podem encontrar em gestão de pessoas? Competências, bem-estar, clima, relação empresa-empregado, análise psicológica. Então, esses temas vão estar permeando sempre a análise de vocês ali, bibliométrica. Aqui eu trago alguns resultados da planilha de análise de artigos de turmas anteriores. Então, é esse tipo de variável que vocês vão ver lá na planilha. Então, em estratégia, os artigos são mais empíricos ou teóricos? Então, esse grupo encontrou que 82% dos artigos são empíricos, ou seja, são artigos com coleta de dados aplicados. A abordagem das pesquisas em estratégia é mais quali ou mais quanti? Esse grupo encontrou que naquele ano era um pouquinho mais quali, depois quanti, depois mista. Em marketing, qual que é o delineamento de pesquisa mais predominante? A gente pode ver aqui que é o correlacional, depois o descritivo. Qual que é o tipo de procedimento de dados que se usa mais nas pesquisas em marketing? A gente vê aqui estatística inferencial, que é aquela correlacional, análise de conteúdo, estatística descritiva. Em finanças, que tipo de dados se usa mais? Quais são os instrumentos e procedimentos de coleta de dados? Vejam aqui, 82% das pesquisas analisadas esse ano faziam uso de dados secundários, que são dados que são típicos da área de finanças. Finanças estuda lá inflação, bolsa, onde que estão esses dados? Eles já estão prontos lá onde ele vai precisar coletar. Então, o cara quer conhecer o valor de uma determinada ação, ele vai lá na bolsa de valores e pega o histórico de valor daquela ação. Então, isso se chama dado secundário, é um dado já coletado, você não precisa aplicar um questionário, uma entrevista. Então, finanças é muito focado em dado secundário. Qual é o recorte temporal dessas pesquisas? Vejam aqui, a grande maioria é longitudinal, ou seja, pesquisas que fazem análise de séries históricas. Então, isso é típico em finanças também. Em gestão de pessoas, qual que é o tipo de amostra mais predominante? Vejam aqui que é o não probabilístico, por conveniência. Qual que é o perfil amostral das pessoas que participam desses artigos em gestão de pessoas? A maioria funcionário, depois misto, gestores. Então, esse é o tipo de estudo que vocês vão fazer dos artigos. Vocês vão fazer um estudo primeiro de temas, áreas, assuntos que são estudados ali, e depois um foco detalhado em qual é o método. E a partir daí aprender o tema, aprender o que é método e assim por diante, como eu já destaquei.
Bom, e aí, o que a gente precisa, né, para poder cumprir isso? A gente precisa de um método. Então, vocês vão ver nos próximos textos, né, inclusive acho que é o da Sinopse Crítica 1, que a revisão bibliométrica ela é sistemática justamente porque ela tem um método, né? É muito diferente de você pegar lá, vou escrever um artigo, ou vou escrever o meu projeto ou o meu trabalho de conclusão de curso. O que você faz no referencial teórico? Geralmente você pega os principais autores, os textos que seu professor te passa, faz uma leitura e escreve a sua opinião ali, né? Isso não tem método, né? Um método científico propriamente dito. A revisão sistemática, ela é sistemática e diferente justamente por ter método, ou seja, você precisa ter um instrumento, você precisa ter uma amostra, você precisa saber de onde tirar essa amostra, você precisa ter um critério para escolher os artigos, você precisa ter um critério para excluir os artigos, então você precisa ter um método. E no nosso caso aqui, o que a gente vai utilizar principalmente como método é a planilha de análise de artigos, né? Essa planilha é o principal trabalho da disciplina, né? É o trabalho final. E aqui eu vou detalhar para vocês as características dela, tá? Aqui a primeira coluna que vocês vão ter, então o que vocês vão fazer, né? Vocês vão pegar lá 5 artigos por aluno, né? Então cada um vai receber 5, e aí cada artigo vai ser uma coluna, uma linha dessa aqui. Então, o meu primeiro artigo, eu vou preencher todas as características desse artigo nessa linha. Meu segundo artigo, vou preencher todas as características dele nessa linha, e assim por diante. Então, um artigo por linha, né? E aí vocês vão alimentando cada uma das colunas. Notem aqui que em todas essas células do Excel que tem essa setinha vermelha na ponta, significa que ele tem um comentário, tá? O comentário você vai abrir colocando o cursor em cima da célula e deixando ele parado. Por que o comentário? Porque no comentário vocês vão achar todas as instruções para preencher aquela coluna. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem que colocar a referência completa do texto no formato ABNT. Como que eu faço isso? Aqui no comentário já tem todas as instruções. Tá? Então, tem o formato geral e daí tem 2 exemplos. É só você pegar do seu artigo, que estão todos os dados lá, e transferir para esse formato aqui, né? A segunda coluna é a área. A área ela sempre vai ser um único número para o grupo inteiro. Tá? Por quê? Porque a área é a área que o grupo escolheu. Tá? Não é para você, com base na sua leitura, definir a área. Por quê? Vocês vão ver que às vezes acontece. Às vezes o artigo está na área de marketing, mas ele está fazendo uma análise dos funcionários de uma loja. E aí alguém pode achar que isso é gestão de pessoas, né? Então não é para fazer isso. Tá? Esse aqui sempre vai ser o único número que o grupo escolheu, um número só, que é a área lá de conhecimento. Depois vocês têm a coluna tema. É dessa coluna que saem esses gráficos aqui, né? Então, como por exemplo esse aqui, né? Então, o que é isso aqui? Essa aqui é a única coluna que vocês vão conseguir escrever na planilha, tá? Todas as outras são fechadas. Então, o tema é o assunto do artigo, né? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou mostrar para vocês como descobrir o tema, né? Vocês vão colocar ali referência, a área aqui vão colocar o assunto do artigo, tá? E depois a gente tem as 8 variáveis aqui, que são as variáveis de bibliometria mesmo, propriamente dita, né? Que é natureza, delineamento, abordagem, recorte temporal, né? E assim por diante. Então veja, igual eu falei, né? Cada célula vai ter um comentário mostrando para vocês ali qual que é o número que vocês podem marcar naquela coluna. Tá? Então aqui, o artigo é teórico ou empírico. Vou marcar 1 se ele for teórico, 2 se ele for empírico, né? E aí, como que a gente vai fazer? Aula a aula, eu vou dar uma aula para vocês sobre cada uma dessas colunas. Então, as nossas próximas aulas, a gente já vai falar de natureza, delineamento, depois abordagem, método, depois recorte e amostra. Então, em cada aula, eu vou mostrar para vocês como encontrar essa informação dentro do artigo. Tá? Então, literalmente isso. As nossas próximas aulas vão ser literalmente cada uma das colunas da planilha, né? Para a gente explorar aqui as opções, como achar, os macetes, como fazer a leitura, né? Notem aqui, ó, que em todas as células, o número 7 corresponde a não sei. Tá? Então, para que isso, pessoal? O não sei é exclusivamente para vocês usarem na supervisão. Tá? Então, quando chegar lá na semana de análise de artigos, todas aquelas opções que vocês não souberem, marca o 7 para levar para a supervisão. Tá? Até hoje eu não encontrei nenhum artigo que, de fato, não permitisse o aluno conseguir deduzir aquela informação. Tá? Ou seja, como se o não sei, de fato, fosse se aplicar.
né, não fosse possível o aluno saber ali a resposta, tá? Então, até hoje eu não encontrei. Então, o não sei é exclusivamente para orientar vocês na supervisão, tá? Planilha com não sei e tal, em geral, é ponto que vocês pedem, porque a hora que eu for lá revisar o artigo, geralmente, sempre eu encontro a informação disponível ali, tá? Então, acaba passando. Então, essa aqui é a aba que eu chamo de banco de dados. Porque o que vai acontecer? Essa planilha é uma planilha para o grupo inteiro, né? Claro que vocês vão fazer separados, né? Um a um, cada um faz assim, mas a hora de chegar a entregar o trabalho é uma planilha para o grupo inteiro. Então, isso aqui vai virar um banco de dados grande. Tudo isso aqui que está em branco vai ficar tipo, para quem já viu, né, uma planilha do SPSS, do Excel, né, cheia de números, assim, vai ficar um banco de dados quantitativo aqui, tá? Então, o que vocês fazem? Isso aqui é o banco de dados. E aqui, ó, nessa aba aqui, análise dos dados, essa planilha é dinâmica. Conforme vocês forem preenchendo o banco de dados, ela já vai gerando os gráficos e as tabelas, tá? Então, aqui também é fechado, vocês não conseguem escrever aqui, tá? Então, conforme vocês colocam os números aqui, vão preenchendo o banco de dados com os artigos, já são geradas automaticamente os gráficos e as tabelas de cada uma daquelas variáveis, tá? Então, todos os gráficos estão aqui, tá? Isso aqui seria usado no pôster, né? Infelizmente não vai ter uso nesse semestre, porque vocês vão só entregar a planilha, mas só para vocês saberem do que se trata, tá bom? Então, é a planilha dinâmica, alimentou o banco de dados, os resultados ali, os dados já saem prontos, tá? Se atentem, porque é uma planilha para o grupo só. Então, isso não significa que vocês vão chegar no último dia e juntar todas as planilhas e entregar uma única. Por quê? Porque essa coluna demanda uma atenção especial de vocês. Porque é uma coluna aberta. Né? Por que ela demanda uma atenção especial? Porque pode acontecer que você tem 2 artigos diferentes, analisados por 2 alunos diferentes, e eles deram nomes de temas diferentes, só que os artigos poderiam estar sobre o mesmo tema. Então, imaginem assim, eu estou analisando um artigo que o título é a vantagem competitiva das indústrias de vinho no Vale do Anhangabaú. Tá? E aí tem o meu colega de grupo que está analisando lá vantagem competitiva de indústrias de carro no Vale do Silício. Eu coloquei o tema do meu artigo de vantagem competitiva. O colega colocou o tema de empresa automotiva. Então, vejam que são 2 artigos distintos, analisados por pessoas diferentes, que recebem o nomes de tópicos diferentes, de tema, mas eles poderiam ser o mesmo tópico. Então, os 2 poderiam, por exemplo, ter o tema de vantagem competitiva. Tá? Então, por isso que antes de entregar a planilha, o grupo vai precisar se reunir para padronizar essa coluna aqui. Né? Então, ver os artigos, olha aqui, você colocou esse aqui que chama de vantagem competitiva com esse tópico, eu também tenho de vantagem competitiva que eu chamei de outra coisa, vamos chamar os 2 de vantagem competitiva? E aí vocês unificam. Tá? Então, só se atentem a isso. Para todo o restante, é só copiar e colar as respostas de cada um, né? Que está tudo certo aqui no banco de dados, tá? Só entregar a planilha. Como que vocês vão entregar? Entrega aqui os nomes completos das pessoas, dos alunos, tá? Teve uma pessoa que abandonou o grupo, essa pessoa está fora, tá? Ou teve uma pessoa que não abandonou o grupo, mas também não entregou os artigos, então o nome dela não vem para o trabalho. Então, dentro do trabalho, só os nomes dos alunos que contribuíram com artigos, pelo menos alguns artigos ali dentro. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, podem formar grupos maiores, porque ninguém aqui vai ter mais trabalho do que outro. Entregou 5 artigos, fez, beleza, está ali na planilha, vai receber nota. Não fez 5 artigos, está fora, não recebe nota. Tá? Então, vocês vão entregar aqui os nomes completos, só de quem fez, tá? Com essa planilha aqui e anexar aqui todos os artigos, tá? Então, vocês vão fazer um zip ou um RAR, né? Vão compactar esse arquivo único, contendo a planilha e os artigos, e vão entregar isso via Moodle lá no último dia de aula, tá bom? Os artigos eu vou disponibilizar todos para vocês, tá? A gente só precisa tomar essa decisão do dia 16, então, como eu falei, por isso que é importante essa decisão aqui.
Uma vez formados todos os grupos, todas as áreas, eu sabendo quem são as pessoas e quantos integrantes tem em cada grupo, eu vou pegar e vou postar para vocês no Moodle todos os artigos de cada grupo, tá? Aqui vocês não conseguem ver, mas eu posso mostrar para vocês, ó, só eu consigo ver, né? Porque está escondido. Mas aqui tem... Ah, não, esse aqui não está escondido, não. Aqui, ó, artigos para análise pelos grupos. Está só vazio, né? Então, nessa pasta aqui no Moodle, eu vou colocar aqui todos os artigos de cada grupo, uma vez que a gente decidiu os grupos, tá? E é isso, pessoal. Eu acho que, por hoje, essa era a nossa pauta, né? Cumprimos aqui a questão da planilha, da disciplina, da introdução. Vou parar de compartilhar aqui minha tela, né? Legal, ninguém abandonou, estamos aqui com 15 pessoas, né? Subiu até um pouco mais desde que a gente começou. Então, passo aí a palavra para vocês, né? Para saber se tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida sobre os trabalhos, sobre o que a gente falou aqui, ou sobre qualquer coisa da disciplina, né? Para a gente ir para o encerramento. Professor, eu posso usar o chat aqui para fazer uma enquete? Só para fazer uma enquete sobre... Sobre o quê? Ah, sim, claro. Né? E aí, esse tipo de combinação que vocês têm que fazer. Isso pode fazer pelo WhatsApp, né? Pode fazer agora, pode fazer depois pelo Teams, né? Então, né, já tem aí 2 pessoas além de você, né? Já é um grupo. Então, formem grupos sempre de 6 a 8 pessoas, tá, pessoal? Lembrando, né, sobre a questão do tamanho, pode ter grupos com menos, mas a gente vai deixar esses grupos como se fosse assim, entre aspas, tá? A sobra, que é a sobra que não bateu, né, com o total de alunos. Então, sempre tentem formar de 6 a 8, tá? Porque a gente ganha mais eficiência e, como eu já expliquei, né, vocês precisam ter ali, do ponto de vista da estatística, uma amostra mínima de artigos, né? Não faz muito sentido você ficar colocando um percentual, ficar fazendo estatística descritiva de 5, 10 artigos, né? Então é bom ter lá 6, 7, 8 pessoas para ter 30, 40, 50 artigos ali para dar uma estatística um pouco melhor, tá? Então formem isso, né? E aí dia 16 a gente define. Já tem aí bastante gente interessada em finanças, né? Entrem lá na área de descrição das áreas do Enampad, tá? Abram lá o arquivo que eu mostrei para vocês já terem uma ideia, isso vai ajudar vocês, tá? E aí conversem entre si. E mandem no fórum a decisão. Professor? Sim, Matheus. Se sobrar poucas pessoas, não seria melhor redistribuir elas entre os grupos para não ficar um grupo tão pequeno? Pode ser uma opção. Pode ser uma opção. Vamos dizer, ficaram 2 pessoas. Sim, a gente pode abrir uma exceção, ter um grupo de 9 ou 2 grupos de 9, tá? Pode sim. Porque tem gente... Pode falar. Porque tem, não sei, tem pessoas que às vezes podem se sentir excluídas, não sei. Tem gente que gosta de fazer sozinho, com certeza, mas só uma ideia. Né? Sim. Não, claro, pode ficar tranquilo, tá, Matheus? Inclusive, assim, esse trabalho, como eu disse, eu recomendo fazer em grupo justamente por aquela questão da estatística e tal, tá? Mas fiquem tranquilos que, assim, ninguém vai ficar em grupo 1 ou 2, tá? Se for o caso, a gente redistribui. É porque, como eu falei, a gente precisa ver o que vai acontecer, né? Vocês precisam formar os grupos e ver o que vai acontecer. Se ficar lá 2 pessoas, 1 pessoa, isso vai ser integrado. E o contrário também, às vezes, sei lá, vamos dizer que tem 9 pessoas, 10 pessoas, né, interessadas em finanças. É melhor fazer 2 grupos de 5, né? Então, nesse caso, é melhor fazer 2 de 5, porque aí começa a ficar demais, né? 10 pessoas, tá? Então, tanto para grupos muito cheios, para grupos muito vazios, a gente vai modulando, tá? As decisões, sim. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Sim. Carison. Tipo, deixa eu te perguntar uma coisa. Também, que nem sobre o trabalho. Se tiver 2 grupos com o mesmo tema, pode existir ou não? Não, então, esse semestre eu não vou colocar essa... Eu geralmente aceito 2 grupos por... não é tema, tá? Depois a gente vai ver que tem uma diferença entre tema e área. É por área. Por enquanto a gente está definindo área, tá? Eu chamo lá de tema algumas vezes, tal, mas é área. Mas eu geralmente aceito 2 grupos por área, tá?
mais do que isso, aí começaria a ficar ruim. Mas não tem problema. Se a gente tiver mais de 2, até 2 está tranquilo. Se a gente tiver mais de 2, não tem problema. Eu vou passar artigos diferentes para todo mundo. Tá? Não vão ser os mesmos artigos. Ok, obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Pessoal, tem um número mínimo de pessoas para cada grupo? Mínimo não, né? Eu botei de 6 a 8. Sim, mínimo eu tava já com a coisa na cabeça de lá 2, 1. Sim, no mínimo 6, como foco, tá? Pensem no mínimo 6 pessoas. Por exemplo, esse aqui já tem 7, né? 6 opiniões e mais a do Roberto que mandou, já são 7. Então já é um grupo que estaria dentro. Mas no mínimo 6, tá? Beleza, obrigado. O que mais, pessoal? Bom, tranquilo então, né? Cumprimos mais uma etapa aqui, estamos caminhando a disciplina. Aula que vem a gente começa a entrar mais detalhadamente nas atividades, tá bom? Não tendo mais nada por enquanto. Quer falar alguma coisa, Matheus? Não, obrigado. Não tendo mais nada então por enquanto, né? Desejo uma boa semana aí para vocês, tá? Bom fim de semana, fiquem bem e a gente se encontra na quarta-feira da semana que vem, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.